que é jogado de forma inadequada no... Associação... Solicito o deputado Raimundo Ribeiro que proceda a chamada das senhoras e senhores parlamentares. Deputado Aguinaldo de Jesus, deputado Alírio Neto, deputado Ailton Gomes, deputado Batista das Cooperativas, deputado Benedito Domingos, deputado Benício Tavares, deputado Cabo Patrício, deputado Cabo Patrício, presente, deputado Chico Leite, deputado Cristiano Araújo, deputado Dr. Charles, deputada Eliana Pedrosa, presente, deputada Érica Cocai, licenciada, deputada Eurides Brito, deputada Jaqueline Roriz, presente, deputado Milton Barbosa, presente, deputado Pedro do Ovo, deputado Paulo Roriz, deputado Paulo Tadeu, deputado Raad Massur, deputado Raimundo Ribeiro, presente, deputado Regufe, presente, deputado Rogério Ulisses, deputado Rony Nemer, presente. Havendo o expediente sobre a mesa, solicito ao deputado Raimundo Ribeiro a gentileza de proceder à sua leitura. Temos aqui, presidente, uma indicação de autoria do deputado Raad Massoud, uma indicação de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, 6 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 3 indicações do deputado Batista das Cooperativas e 3 indicações da deputada Eliana Pedrosa. A ata sucinta da 25ª sessão ordinária de 7 de abril, presidência dos deputados Milton Barbosa e Raad Massoud, secretaria dos deputados Raimundo Ribeiro e Raad Massoud, iniciou-se às 15h47 e concluiu-se às 16h22. Compareceram os seguintes deputados: Ailton Gomes, Benedito Domingos, Cabo Patrício, Chico Leite, Dr. Charles, Jaqueline Roriz, Milton Barbosa, Paulo Tadeu, Pedro do Ovo, Raad Massoud, Raimundo Ribeiro, Regufe, Rogério Ulisses e Rony Nemer, com a observação de que a deputada Érica Cocai encontra-se em licença para tratamento de saúde. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a ata. Defiro o pedido de Vossa Excelência e dou como lida aprovada a ata que Vossa Excelência se refere. Vamos dar início ao comunicado de líderes e, estando eu inscrito em primeira ordem, vou solicitar ao deputado Raimundo Ribeiro que assuma a presidência, que eu vou fazer uso da palavra. Assuma a presidência e conceda a palavra ao deputado Milton Barbosa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou fazer uso da palavra neste momento para me referir a um assunto que se encontra hoje na página do jornal aqui da Câmara Legislativa, página 20, do Diário da Câmara, aqui no capítulo Certidões. Nós assistimos aí, a partir de 27 de novembro, vários movimentos em face dos acontecimentos notórios
que todos nós sabemos que estão sendo investigados. Daí resultou um movimento que a gente considera muito importante na mobilização, demonstrando contrariedade aos fatos ocorridos e, porventura, as autoridades ou as pessoas ali referidas que tiveram uma importância fundamental na apuração dos fatos, inclusive por parte desta casa. Estou me referindo àquele grupo de jovens que andou por aqui, passou 1, 2, 3 semanas aqui na casa, num movimento legítimo, muito legítimo. Esse mesmo grupo, ontem, protocolou, ingressou com uma petição aqui, inscrevendo 2 candidatos para disputar a eleição indireta de governador e vice-governador. Os candidatos são Tony Panetone e Bezerra de Ouro. Sabemos todos que eles assim procederam como uma forma de exaurimento do movimento deles, que, eu repito, foi legítimo, correto e muito necessário. Quando é hoje, nós nos deparamos com o diário da casa, então o requerimento foi protocolado, foi o primeiro, todo mundo viu o que aconteceu aqui de manhã, e eu estou chamando a atenção para a casa, para os servidores da casa. E aí aparece hoje a publicação da ata com o requerimento do partido que eles idealizaram. Eu repito, para exaurir o movimento deles, um PPN. Registros que são de Tony Panetone e Bezerra Dourada, respectivamente, aos cargos de governador e vice-governador do Distrito Federal. Olha, gente, o que a Câmara fez? Olha, nenhum dia, eu aprendi muito cedo na vida, não com a expressão que eu vou dizer agora, que nenhum direito é absoluto, todo direito é relativo. Só vai até onde começa o do outro. Então, o direito, as relações têm que ser harmonizadas. E aí a própria casa recebe, protocola, até aí não tinha problema nenhum. Mas quando ele coloca no diário, está contribuindo para o achincalhe público, mais uma vez. Nada mais do que isso. O cidadão que assessorou o presidente a mandar colocar isso aqui, esqueceu as lições preliminares de direito. Eu dou exemplo porque tem gente que é bacharel em direito, lá é advogado. O artigo 1º do Código Civil diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Onde está a pessoa nesta inscrição? Onde está? Me apontem. Quem é Tony Panetone? Quem é Bezerra Dourada? Que partido é esse? PPN. Eu sei porque eu li, mas não se colocou aqui o que significa. Os outros partidos todos que escreveram têm um significado. Esse não. Então, não conversei com nenhum parlamentar, nenhum funcionário, nenhum servidor assessor que não tenha
feita essa observação. E tem mais. Dizer que é obrigado a inscrever para depois analisar, conversa. Quando o juiz pega uma petição e que ele verifica que ela não atende os requisitos da lei, ele indefere na hora. Deputado Ali na hora, manda para o arquivo. Todo mundo sabe disso. Quem é advogado, qualquer estudante de direito de primeiro ano, primeiro semestre, sabe disso. E principalmente, num dos itens, o inciso 2 do artigo 295 diz: a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente legítima. Eu pergunto, quem é Tony Panetone, quem é? Que partido é esse? Dizer, eu não sei quem é Tony Panetone, eu não sei quem é Bezerra de Ouro. Sabe, porque esse fato é notório. Brasília e o Brasil inteiro sabe. Nós todos sabemos. E o funcionário que contribuiu para isso aqui sabe mais do que qualquer um de nós. E ainda é o Código de Processo Civil, que diz no artigo 334, que não dependem de prova os fatos notórios, no inciso 1º. Então, olha, a minha fala é para, uma vez mais, parabenizar o movimento dos garotos e lamentar profundamente que a casa se preste a um papel desse. Deputado Milton. Papel canalha. Quem deu aso a isso cometeu a canalice. Deputado Não se Milton. faz isso com um poder. Isso é brincadeira. Deputada Raimundo Ribeiro. Só me permite, pequena parte. Ao chegar aqui, tomei conhecimento do fato também. E ninguém pode desconhecer a legitimidade de qualquer movimento. Cada um pode manifestar seu agrado ou desagrado em todas as situações. E isso eu aprendi, inclusive, no nosso mundo do direito, que nós temos que conviver com manifestações, inclusive, contrárias. Podemos nem concordar com elas, mas temos a obrigação de lutar para que essas manifestações sejam feitas. Agora, uma coisa é a manifestação que as pessoas podem fazer. Outra coisa é você usar a casa, usar um poder, que é o poder legislativo, alvo de constantes críticas, algumas merecidas e outras imerecidas, mas usar este poder para debochar da instituição. A publicação desse ato é que me parece que é o ato que merece uma reprimenda. E ele só aconteceu em duas circunstâncias excludentes. Ou foi por incompetência, ou foi por má-fé. Ambas merecem reprimenda. E eu quero, então, ao me manifestar, me solidarizar com a manifestação de Vossa Excelência, aproveitar que o presidente da Casa está aqui presente e acrescentar certamente ao pedido que Vossa Excelência fará, ou à proposta que Vossa Excelência fará, para que se apure imediatamente e se puna quem tem que punir. Até porque o servidor dessa casa tem que ter como primeira obrigação o respeito à instituição. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputada Raimundo Ribeiro. Eu encerro por aqui e repito, o movimento dos garotos foi um movimento e está sendo um movimento que tem a sua importância. Estou me revoltando com o que a Casa fez publicando este ato. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao presidente Milton Barbosa.
Vamos dar continuidade ao comunicado de líderes. Chamar para fazer uso da palavra o deputado Paulo Tadeu, pela liderança do PT. Quer falar no final. Deputado Regufe. Abre mão. Deputada Jaqueline Roriz. Abre mão. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Paulo Roriz. E a deputada Eliana Pedrosa, que fará uso da palavra em seu nome. Tá? A gente fala para você. Com a palavra a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do DEM. Boa tarde, senhores deputados, pessoal aí da galeria, pessoal aqui da imprensa. Eu venho nessa tarde, senhor presidente, informar com fulcro, no artigo 82 do regimento desta Casa, a minha saída da Comissão Parlamentar de Inquérito da Codeplan. Eu já estive anteriormente designada e saí quando foi indicado o deputado Geraldo Naves para a vaga que seria de ordem do partido PMDB, e achei que numa CPI que teve origem num governo do DEM, não caberia 2 representantes do Partido Democrata, um deles na vaga do PMDB. Naquele momento, conversei com o deputado Geraldo Naves e tomei a iniciativa de sair, já que ele tinha intenção de continuar na CPI. Mais tarde, com a saída do deputado Alírio, o presidente da Câmara, deputado Wilson Lima, na época, designou-me outra vez, juntamente com o deputado Regufe, para compor a CPI. Na CPI, através de um acordo entre seus membros, fui designada presidente. Já presidi anteriormente uma CPI nesta casa, a CPI da Saúde, uma CPI que nós mostramos um trabalho sério e um trabalho de resultados. Assim também estava sendo feito na CPI da Codeplan. Uma perfeita harmonia entre os seus 5 membros, todas as decisões sendo deliberadas buscando consenso e uma resposta realmente ao clamor da sociedade. Inclusive, fizemos a convocação do senhor Durval Barbosa, que muitos não acreditavam que compareceria à CPI. Ele veio, permaneceu em parte calado, porque deixou algumas declarações para todos, mas ele compareceu. E assim o trabalho da CPI seguia. A CPI hoje não tem instalações adequadas para funcionar nesta casa. Requisitei ao presidente Cabo Patrício outras instalações que ele prontamente atendeu, nos permitindo trabalhar na nova sede e que estava ultimando todas as providências para que isso pudesse ocorrer na próxima segunda-feira, inclusive com a instalação dos computadores, a instalação da energia elétrica, as mesas já chegaram. E nós temos hoje 18 servidores já designados para essa CPI. E havia umas 4 servidores
solicitados pelo senhor relator, que eu aguardava o momento mais propício de fazê-lo, mesmo porque entendia que estava desfalcaria a sessão na qual trabalhavam e que aguardava uma resposta para pedir ao senhor presidente, inclusive, que fizesse a convocação de alguns concursados para que pudesse funcionar plenamente cada sessão aqui da Câmara Legislativa. Mas, infelizmente, hoje fui surpreendida com uma publicação no Diário Oficial da Câmara Legislativa, assinado pelo presidente da Casa, fora das suas atribuições, sem que, ao menos, eu tivesse sido contactada para discutir essa iniciativa ou para comunicar que teria feito esta iniciativa. O meu perfil é um perfil de uma pessoa que trabalha, que respeita, que estava trabalhando junto com os demais membros da CPI em busca de resultado e que, portanto, eu não posso aceitar esse tipo de atitude. Aceitando esse tipo de atitude, eu estaria me desrespeitando. E se eu não me respeitar, quem vai respeitar? E também me preocupa muito se toda vez que o presidente puder, o presidente da CPI, algum membro da CPI ou a própria CPI, tomar um caminho que possa, de alguma maneira, não corresponder às vontades do presidente da Casa, que ele pode simplesmente intervir. Como vivemos num sistema em que os presidentes se assemelham mais a imperadores do que a líderes democráticos, eu prefiro sair da CPI. E foi assim que eu fiz. Protocolei na hora do almoço, quando vim despachar assuntos da CPI, na hora do meu almoço, protocolei uma carta informando a minha saída. Quero crer que a isenção que a CPI vinha trabalhando não se desfaça. Saio também na certeza de que os trabalhos, com a minha saída, não sofrerão nenhum obstáculo, porque temos suplentes que podem ocupar esta vaga, e se o suplente não o quiser, o presidente, aí sim, dentro da sua atribuição, pode designar mais um outro membro. Se era para ter mais um outro membro do PT, está livre o caminho, senhor presidente. Está livre o caminho para que a CPI possa tomar o rumo que o presidente deseja, e não um rumo isento, sério, de trabalho que vinha tendo até então. Muito obrigada. Obrigado, deputada Eliana. Continuidade de comunicado de líderes. Com a palavra, deputado Regufe. Já falou. Deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu quero até aqui, nesse momento, dizer que a intenção de usar essa tribuna para fazer o comunicado pela liderança do PT tinha sido pensado exatamente em cima das questões mais importantes que essa Casa precisa se debruçar. E eu, particularmente, acho que a intervenção federal, juntamente com a eleição que irá ocorrer no dia 17 de abril desse ano, ou melhor, desse mês, 17 de abril desse mês, de fato, iria tomar esse meu tempo hoje aqui na tribuna. Mas, diante do comunicado da deputada Eliana Pedrosa, de saída da CPI, da condição de membro e de presidente, a gente não poderia deixar de falar sobre esse momento. Eu entendo, deputada Eliana Pedrosa, que, é claro,
Vossa Excelência tem todo o direito, como qualquer parlamentar dessa casa, de estar ou não dentro da CPI. Sabemos todos nós que a CPI, pelo volume de trabalho, pela quantidade, inclusive, de denúncias, e pelo tempo que a própria CPI se deu para poder concluir os trabalhos, a gente entende que realmente o nosso prazo é muito curto, e não temos o prazo que já tivemos em outras CPIs, como, por exemplo, a da educação, da saúde, que Vossa Excelência presidiu, e tantas outras CPIs que essa casa já fez. Eu quero aqui dizer que, independente dos motivos que levou à sua decisão, é importante que a CPI continue com o seu trabalho, representando o anseio da população, que é de investigar todo esse escândalo de corrupção que ainda se abate nessa cidade, que ainda coloca sobre essa cidade o fantasma, que já não é mais tão fantasma, né? Já não é mais tão fantasma da intervenção. Ontem, o Supremo Tribunal Federal solicitou ao Ministério Público Federal informações de como se daria ou como se dará, eu não sei exatamente qual foi o conteúdo do despacho do Supremo, a intervenção sobre o Poder Legislativo, porque sobre o Poder Executivo já está tudo delineado e definido. Sobre o Poder Legislativo, na dúvida, o Supremo solicitou ao Ministério Público, que deve informar o Supremo como se dará, se ocorrer a intervenção sobre o Poder Legislativo, como será ou como serão os procedimentos. Então, de fato, eu diria para os parlamentares dessa casa o quanto é importante as nossas ações, as nossas atitudes, e essa CPI, ela tem uma importância fundamental nesse contexto, como tem a eleição, como tem outras questões que essa casa vem debatendo. Não posso realmente, diante do tamanho do problema que nós enfrentamos hoje, dizer que essa publicação feita no Diário Oficial, nobre deputada Eliana Pedrosa, realmente leve a essa atitude. Eu até penso e peço a Vossa Excelência, né, que repense sobre esse ponto de vista, sobre essa decisão. É importante que a CPI continue o funcionamento. Agora, dito isso, é importante a gente aqui lembrar que no dia 15/3, nós aprovamos aqui um plano de trabalho. Um plano de trabalho, deputado Batista, que trazia um conjunto de servidores, deputado Regufe, para poder fazer uma série de ações da CPI. Entre essas ações, as análises documentais, que nós já tínhamos estabelecido como prioridade, diante do fato de que a maioria dos depoentes chegam aqui com HC. Chegam aqui e ficam calados, como estão fazendo na Polícia Federal e como estão fazendo perante o Ministério Público. Então, nós já temos aí um volume de documentos impressionante. E, portanto, esse conjunto de servidores, que naquela época, eu me recordo bem, nós até apresentamos uma quantidade de números, Vossa Excelência, inclusive, na discussão, nos convenceu a tirar lá aquele quantitativo de servidores para deixarmos para uma análise e aí estabelecemos a quantidade a partir da avaliação de cada setor. Me lembro bem que, quando da aprovação por consenso do plano de trabalho, nós estabelecemos o dia 22/3 como prazo final para a composição das equipes. Reiterei a Vossa Excelência, através de um ofício, né, a necessidade, logo 2, 3 dias depois desse prazo final, para a recomposição dessa equipe. Vossa Excelência colocou da dificuldade de espaço, não tínhamos os espaços, coloquei, inclusive, que nós poderíamos, até eu e Vossa Excelência, conversamos com o deputado Patrício, se for o caso, a gente abre os nossos gabinetes, tira o nosso pessoal, colocamos os técnicos, enfim, fazer todo o esforço que é necessário realmente para a gente poder concluir essa questão.
E o trabalho de análise dos materiais, dos documentos, realmente está atrasado, muito atrasado, pelo volume que já recebemos. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que, sem a visão de atropelar, mas de agilizar o processo, que, enfim, eu, inclusive, solicitei ao nosso secretário, solicitei ao deputado, ao presidente dessa casa, que pudesse liberar servidores da área de fiscalização da própria Câmara para poder iniciar o processo de análise. Então, eu entendo que não fiz nada no sentido de prejudicar a sua autoridade, nem a autoridade do deputado qualquer membro dessa comissão. E o deputado Patrício acatou o pedido que eu fiz através do nosso secretário, que representa a relatoria na comissão, e assim o fez. Quer dizer, esses servidores, eles só chegam à CPI para contribuir com a análise documentais. Então, eu quero aqui dizer que eu assumo aqui perante Vossa Excelência o pedido que fiz. E faço, inclusive, o pedido a Vossa Excelência que reconsidere, porque não é a intenção de prejudicar ninguém, nem desmoralizar ninguém. Mas a única intenção nossa é de dar continuidade ao trabalho, agilizar o trabalho, porque toda a sociedade espera que até o final do primeiro semestre a gente tenha concluído, portanto, esse relatório. Então, eu não quero, sabe, deputada Eliana, assim, acho que é esse o sentido e o objetivo dessa CPI, é esse o objetivo e o sentido do nosso trabalho nela, mas é claro que eu respeito a decisão que Vossa Excelência tomar. Entendo que a composição regimental tem que ser mantida, o PT não tem que assumir tarefa nenhuma na CPI, que já tem, inclusive, seu representante na relatoria, mas se Vossa Excelência não reconsiderar o pedido, que a gente possa recompor o mais rápido possível a CPI para que a gente dê continuidade aos trabalhos. Então, quero aqui fazer de público esse pronunciamento. E com relação ao pronunciamento do deputado Milton Barbosa, que falou aqui da questão da publicação, eu até confesso, deputado Milton, eu estive lá por volta de quase 6 horas da tarde para realizar a inscrição do candidato do Partido dos Trabalhadores, o professor Ibanez, e do companheiro Cícero Rola para vice. Eu percebi o tumulto que estava lá. Naquele momento lá, era vários partidos, o horário já vencendo, todo mundo querendo fazer as inscrições. Independente de qualquer coisa, eu tenho uma avaliação que a inscrição, seja de quem for, ela tem que ser feita, porque pelo próprio calendário que a mesa diretora publicou e fez publicar no Diário Oficial, a mesa diretora diz que depois das inscrições tem uma análise prévia para analisar se aquelas inscrições são válidas ou não. Porque o ato do protocolo, ele é um ato assim, muito formal. O partido chegava lá, rapidamente fazia a análise dos documentos e protocolava. Não tinha análise criteriosa, que é a análise de ver se bate o nome do candidato a governador com a sua inscrição, se ele está afiliado a um ano ou não. Isso não tem como fazer na hora. É impossível fazer isso na hora. E o que está sendo feito, se eu não me engano, pelo próprio calendário que a mesa diretora fez publicar, no dia de hoje, se eu não me engano, é isso? A análise dos documentos dos pré-candidatos foram feitas hoje. Vossa Excelência disse bem, é legítimo o protesto dos estudantes. Quero aqui dizer que é legítimo, realmente, concordando com Vossa Excelência, do protesto dos estudantes. Até achei de bom humor. Um bom humor. Isso. Né? Se eu não me engano, Tony Panetone e Bezerra Dourada e tal. É isso aí. Estudante é isso. Nós temos que acatar agora. Excelência, claro. Não, olha, a Excelência está concordando com aquilo que a gente falou. O que não pode é você tendo conhecimento que aquelas candidaturas não existem, você dá vida a elas, sabendo que elas inexistem. Não é o fato de analisar. A análise ali tinha que ser prévia. Todo mundo viu, todo mundo já sabe o que aconteceu durante esses 4 meses. O que eu me contrario é que a casa está contribuindo para mais um achincalhe. Nem o nome do partido colocou, dos outros colocaram todos. Todo mundo sabe qual é esse nome desse partido. A pessoa não existe, aquela que o código diz. Não, tudo bem. Todo mundo já sabia. Eu concordo que seja um exaurimento deles, eu acho que eles estão
E se eu estivesse lá também eu estaria em êxtase, porque a casa deu a eles a visibilidade que eles já tinham muito maior, Não, tudo mas bem. o ato depõe contra a casa. Não, perfeito. Entendeu? Então, assim, eu só quero dizer, deputado Milton Barbosa, que acho que está aí colocado, está esclarecido esse fato. O que é importante agora é a gente estabelecer dentro desse parlamento, deputado Benedito, é o que vai sair depois do dia 17 de abril, de uma eleição que tem como eleitores 24 parlamentares. 24 parlamentares. Essa eleição, ela, independente das nossas vontades, muitas vezes até das nossas, eu diria, incompreensões, dos nossos atritos, Jaqueline Roriz, é importante que essa casa debata com a devida calma e necessidade essa eleição, porque a gente sabe que o Brasil inteiro, Tadeu, me concede uma parte? vai estar de olho nessa casa no dia 17 de abril. Pois não, deputado? Queria fazer uma parte na intervenção de Vossa Excelência, justamente nos dois temas que foram debatidos aqui no comunicado de líderes hoje. Primeiro, eu vou começar quanto à questão das inscrições para o cargo de governador e vice-governador do Distrito Federal na eleição indireta, que vai se realizar aqui na Câmara Legislativa. Nós tomamos todo o cuidado, e aí eu digo nós, porque não só a mesa diretora, como todos os parlamentares desta casa, têm participado de todas as discussões, inclusive visitando o STF, o Ministério da Justiça, o TRE, Senado Federal, a Câmara Federal, todos os órgãos que podem nos auxiliar e até nos orientar para que esse processo seja transparente e democrático. E a mesa, ao baixar um ato democrático, que segue a Constituição Federal, que segue a legislação eleitoral federal, inclusive com todas as resoluções do TSE é bom se lembrar, porque o ato é justamente isso, até porque esse ato vai se refletir em alguns dias, algumas semanas, na aprovação nesta casa, em primeiro e segundo turno, deputado Milton Barbosa, num projeto de lei que vai regulamentar a questão de eleições indiretas aqui no Distrito Federal, justamente se adequando à lei orgânica do Distrito Federal, que foi alterada através do pelo número 40, aprovado por esta casa, que teve a coragem de alterar a sua lei orgânica, ao invés de ter preferido dar posse de imediato ao deputado Wilson Lima, presidente dessa casa, que está em exercício no governo do Distrito Federal, os parlamentares, os 23, que estão hoje no exercício do mandato, do pleno mandato. Então, as regras estabelecidas no ato são muito claras, deputado Paulo Tadeu. A Câmara recebe as inscrições no dia 7, como foi feito ontem, as inscrições. No dia 8, dia de hoje, publicadas no Diário Oficial, e o servidor tem a obrigação de lavrar uma ata e publicar no Diário da Câmara, porque assim estabelecido no ato, está estabelecido no ato a publicação. É porque eu estou numa parte do deputado Paulo Tadeu. Deputada Jaqueline. Só ressaltando esse parágrafo 2º do artigo 4º, onde ele diz que no dia 8 de abril de 2010, data para publicação do Diário da Câmara Legislativa das chapas inscritas com a documentação comprobatória das condições de elegibilidade. Então, teriam que estar todas... Obrigado, deputada Jaqueline. A Vossa Excelência acabou de, inclusive, reforçar o que eu estou dizendo aqui. No dia 7, qualquer candidato a governador e vice, deputado Paulo Tadeu, tem que apresentar toda a documentação de elegibilidade, de acordo com a legislação. Dia 7, que é o dia da inscrição, que tem que ser acatado por esta casa, por um servidor, que é o órgão, que é no protocolo da Assessoria Legislativa, Assessoria de Plenário, que recebe as inscrições, tem que lavar uma ata quando for lavada e publicar no Diário da Câmara Legislativa, para que no dia 8, dia de hoje, qualquer partido, qualquer cidadão que queira impugnar qualquer inscrição de candidatura, pudesse entrar com requerimento na Câmara Legislativa. Porque hoje, no Diário Suplementar, que vai sair até às 16 horas, vai sair, além da inscrição de cada candidato a governador e vice-governador, deputado Paulo Tadeu, eu quero que Vossa Excelência tenha só um pouco de paciência para a gente esclarecer bem isso. Vai sair publicada a documentação. Essa documentação, após publicada no Diário da Câmara de hoje, em suplemento, vai ser analisada pelos órgãos técnicos, conforme prevê o ato da mesa. Órgãos técnicos, a Procuradoria da Câmara Legislativa, que vai formular
o embasamento legal para que a mesa diretora, que é o colégio eleitoral, que trata da eleição, possa até o dia 13, na reunião da mesa, já convocada às 10 horas da manhã, decidir pelas impugnações ou homologações de qualquer candidatura, seja porque não atendeu o requisito de partido político, de filiação partidária, de domicílio eleitoral, e se não entregou o restante da documentação que é previsto na legislação eleitoral federal. Quem vai fazer qualquer impugnação é a mesa diretora, que funciona como colégio eleitoral no dia 13, às 10 horas da manhã. Então, as publicações, por mais que haja divergências, e isso é normal nessa casa, é formado por 24 parlamentares, mas está cumprindo um requisito legal. Requisito legal. Esse é o ponto da questão da eleição que eu ia tocar. E queria ir na questão da CPI. Já falei. Que a deputada Helena Pedrosa, até porque eu fui citado, queria só colocar, para comprar, vai ser muito rápido. O poder realmente gera imperadores e imperatrizes. Cada um age como acha melhor e de acordo com a sua conveniência. De acordo com a sua conveniência. Na verdade, o presidente dessa casa, eu que estou em exercício, só quis dar celeridade ao processo, como colocamos uma sala na sede nova, designamos todos os servidores solicitados pela deputada Eliana e pela relatoria ontem da CPI, sem ônus nenhum para casa, e servidores da Câmara Legislativa, até porque eu reconheço a importância do trabalho que a CPI tem que desempenhar e que ela desempenhou até agora. Inclusive, ouvi o depoimento do Val Barbosa e de outros empresários, que não declararam nada em função de habeas corpus conseguido na Justiça. Mas a CPI fez um excelente trabalho até agora. E a deputada Eliana tem conduzido bem a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode chegar ao seu final, inclusive, com um excelente trabalho, um excelente relatório, que pode levar aquilo que a sociedade realmente anseia. Então, deputado Paulo Tadeu, ontem na casa foi um dia meio atípico. Nós tivemos 11 inscrições de candidaturas para o cargo de governador e vice-governador na eleição indireta. E eu assinei todos os atos no final do dia, quase entre 7 e 10 horas da noite. Então, em função de ser um dia atípico, não fiz contato com a deputada Helena Pedrosa. Pode ter sido até um erro meu, uma equipe não ter ligado para ela, comunicado. Mas a deputada Helena tem um grande serviço a prestar na Comissão Parlamentar de Inquérito, ou indicar outro membro do DEM, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa continuar fazendo o seu trabalho e a Câmara Legislativa possa prestar todos os esclarecimentos à sociedade do Distrito Federal. Eu não creio que é um ato administrativo que vai parar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Até porque esta presidência, deputado Paulo Tadeu, vai colocar à disposição de qualquer comissão temporária ou permanente desta casa as condições para que possa trabalhar dignamente. É isso. Obrigado pela parte e pela paciência de Vossa Excelência. Hoje eu confesso, senhor presidente, que eu estou realmente paciente. Não, isso é bom, porque nesse momento que nós vivemos aqui no Distrito Federal, a paciência ela pode ser uma capacidade e pode ter uma capacidade de resolver as principais situações que nós enfrentamos. Então, nesse sentido, nós ontem recebemos 10 inscrições de 10 chapas, todas essas chapas com a legitimidade que lhe confere o poder constitucional estabelecido não só pela lei orgânica, mas principalmente pela nossa Constituição Federal. E espero muito que a partir de hoje a gente possa trabalhar no sentido de construir mesmo, deputado Patrício Batista, Raimundo Ribeiro, deputado Milton Barbosa, que são membros dessa mesa, construímos a vitória de uma chapa que possibilite uma ampla maioria capaz de ter como objetivo sanear do Distrito Federal todo esse esquema de corrupção que gerou essa crise, fazer aquilo que o deputado Regufe tem colocado, de prestar contas para a sociedade através da publicação de toda a execução orçamentária de maneira transparente, colocando para a sociedade os números e a própria política pública para que a sociedade possa acompanhar o que está acontecendo em todos os setores do Distrito Federal, não utilizar a máquina pública em proveito de A, B ou C, mas ter a capacidade de ser um governo de transição para preparar esse governo para o próximo governador, que será eleito democraticamente pela população de Brasília. Então, essa casa tem uma grande responsabilidade de agir politicamente em torno dessa eleição. E não, deputado Milton, nós não podemos assistir negociações que depois envergonhem o Distrito Federal. Com certeza. Nós não podemos assistir pagamentos ou compras de votos nessa eleição.
Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Sabemos que, do ponto de vista democrático, deputado Benedito, é legítimo que os partidos que, porventura, venham compor uma frente, eles tenham a participação nos destinos desse governo. Isso é extremamente legítimo em qualquer lugar do mundo. Aqui, no governo federal, em qualquer município, em qualquer país do mundo. Ter a participação, participar do destino desse governo que vai durar apenas 8 meses. Eu não estou falando sobre isso, porque isso é legítimo. O que eu estou dizendo é o dano que se recebe, as negociatas que podem manchar essa eleição, envergonhar ainda mais a cidade e dar um passo decisivo, não só para a intervenção, não só para a intervenção, mas para a própria autonomia política do Distrito Federal. Então eu quero fazer esse chamado para que a gente possa construir nos próximos dias uma eleição limpa, isenta, transparente, e que a gente possa construir uma vitória de um governo que durante apenas 8 meses terá um compromisso muito grande de fazer essa transição, construir ações de transparência, como diz e o deputado Regufe vem colocando, e a gente quer discutir com todos os partidos, com todos os parlamentares, de maneira legítima e transparente, esse processo, com todas as forças, com todos os deputados e com todos os partidos. Era esse o presidente, meu comunicado, agradecendo inclusive o tempo concedido por Vossa Excelência nessa tarde de hoje, a minha pessoa. Muito obrigado, deputado Paulo Tadeu. Deputado Regufe, quer fazer uso da palavra como ainda no comunicado de líderes? Seria uma questão de ordem, senhor presidente. Ou não? Vossa Excelência pode fazer daí ou de lá mesmo, da tribuna? Apenas para comunicar a Vossa Excelência que, com base nos artigos, na combinação dos artigos 49 e 77 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, a partir da publicação da saída da deputada Eliana Pedrosa da Comissão Parlamentar de Inquérito, fica atribuído a mim, na condição de presidente em exercício, na condição de vice-presidente, a decisão de marcar a data para a eleição do novo presidente. E, com vista da celeridade ao processo, senhor presidente, essa publicação deve sair no dia de amanhã, eu queria marcar para a próxima, já aviso à imprensa e a todos presentes, que marcarei para a próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, na reunião ordinária da CPI, a eleição do novo presidente. E quero pedir ao partido que detém essa vaga, que indique o novo membro, e que, caso ele não indique, que o presidente desta casa, o deputado Cabo Patrício, que indique o novo membro imediatamente. E dizer que, no que depender de mim, mesmo que não seja indicado o 5º membro, na quarta-feira da semana que vem, eu farei a eleição do novo presidente da CPI. A sociedade do Distrito Federal, a população do Distrito Federal reclama, com toda a razão, uma posição do seu Poder Legislativo, e essa CPI, que eu não fazia parte da composição inicial, passei a fazer parte durante a comissão com a saída de alguns membros, essa CPI tem obrigação de dar um resultado para o contribuinte do Distrito Federal, para a população do Distrito Federal. Eu reconheço que as investigações na Polícia Federal e no Ministério Público estão muito mais avançadas do que a nossa na CPI. Agora, a CPI pode sim fazer um trabalho sério, uma investigação séria, investigando todos os tentáculos desse big esquema de desvio de dinheiro público. Então, eu acho que a CPI tem que cumprir essa função, vai cumprir, no que depender de mim, e eu quero marcar para a próxima quarta-feira, então. Eu penso que muita gente pergunta, o porquê da CPI? Ah, mas o governador já saiu, o vice também. Bom, governador e vice depende de comissão especial, depende do impeachment, é outra coisa. Processo dos deputados é comissão de ética. CPI investiga governador, vice, investiga para trás, investiga secretários de Estado, investiga empresários, servidores públicos. Então a CPI pode sim dar uma resposta para o contribuinte do Distrito Federal, fazer um trabalho sério e propor que se indicie várias pessoas que lesaram o contribuinte do Distrito Federal, que lesaram essa cidade.
Obrigado, deputado Regufe. O deputado Benedito quer usar a palavra? O deputado Raimundo parece que quer usar a palavra. Não há nenhum tema importante a ser discutido? A Excelência, que é um grande advogado. Não, eu estou perguntando se não há nenhum tema. Olha, gente, nós temos, aqui na casa, nós temos quantos deputados? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos projetos importantes para votar. Nós temos um crédito aí, o do 1542, que já está quase um mês aí para ser votado. E a gente tem notado que sempre na hora da votação a gente tem um problema com o quórum. Eu vou passar para o nosso presidente. Eu queria passar o problema do nosso presidente, mas eu só queria dizer que a gente precisa estar com esses projetos aqui. Precisamos estar aqui presentes para votar. Eu, particularmente, tem algumas pessoas que não gostam, né, deputado Paulo Tadeu? É que não gostam que a gente fala, mas olha, nós estamos com um problema de quórum violento. Está difícil o quórum aqui na casa. Inclusive, o governador Wilson Lima tem que decidir quem é o seu líder, ainda que estejamos vivenciando um tempo eventual, que poderá se tornar definitivo ou não, vai depender da votação. Mas o fato é que nós estamos com muita dificuldade, essa casa precisa se reencontrar. E, em não havendo quórum, e o deputado Batista não quer falar também, eu vou declarar encerrada a presente sessão e não há condição de realizar nenhum trabalho no plenário porque não há quórum para a deliberação. O deputado Batista, eu já declarei encerrada a presente sessão, deputado. Já declarei encerrada a sessão. Lhe chamei para falar, você não falou nada? Encerrei. Você falou que... Não, eu só estou vindo dar um abraço no senhor. Eu falo em casa, hoje nem ela ouve. Olha, presidente, esse encontro assim do piauiense e do paraibano, isso mostra mais uma vez que o grande Piauí está crescendo, né?